E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo, daquela forma leve, descontraída, bem gostosa que todo mundo ama. E hoje o bate-papo é sobre vizinhos. E olha, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, coisas boas, coisas ruins, histórias malucas. Então fiquem ligados com a gente, porque é claro, a ideia é fazer esse bate-papo com vocês. E para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo. Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo certo? Oi, Ana. Oi, gente. Esse assunto é pra olhar do olho mágico, hein? Tudo bom? Devidamente apresentadas, bora conversar. O assunto de hoje são vizinhos. Esses que podem ser uma bênção na nossa vida ou uma bela de uma dor de cabeça. E aqui a gente vai começar falando sobre os tipos de vizinho, porque tem muitos e a gente tem certeza que você vai se identificar com vários desses, porque são até bem comuns, né, Gu? Sim, todo mundo que tem vizinho vai identificar aqui algum exemplar. E se não tiver, mande pra gente, porque pode ter fugido aí da nossa visão. Vamos começar, acho que pelo clássico vizinho fofoqueiro. Esse é aquele que fica na janela. Normalmente a gente coloca ali aquela figura daquela senhorzinha que gosta de tomar conta do vizinho, ver se tá saindo muito, se já saiu para trabalhar. Inclusive, acho que esse pode ser um tipo de vizinho que às vezes as pessoas usam esse, entre aspas, uniforme, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é outro, e vai mesclando. Inclusive, é engraçado, na época que eu morei com a minha avó, às vezes rolavam uns barulhos no corredor, ela já ia correndo pra porta lá, olhar e ficava lá só com a vida dos vizinhos. Então a minha avó, eu vi de perto uma vizinha fofoqueira. Nessa categoria, eu lembro muito de uma colega minha que morava numa cidade pequena, morava em Bauru, e ela contava da vizinha dela, que a vizinha, assim, cuidava da vida de todo mundo, a ponto de ela tá saindo e a vizinha virar pra ela e falar: ué, cadê seu namorado? Não veio te pegar hoje? Mano, olha o nível de intrusão. Tipo assim, minha filha, o que isso muda na sua vida? Acho que você deve ter níveis de vizinho cuidador da vida, né? Porque você pode lá ser só um curioso, às vezes pegar umas informações ou outra, mas não necessariamente é uma maldade ali destilando e contando o que tá acontecendo pra vizinhança, né? Ah, tem isso também. Tem o vizinho que ele faz questão de espalhar a fofoca do condomínio, sabe, no elevador? Você fala, tava vendo um negócio. Você não soube o que aconteceu? Foi a vizinha do 13 que brigou com a vizinha do 24. Por isso tem que ser um vizinho tranquilo, pra não rolar esse tipo de fofoca, né? Uhum. E aí a gente entra num outro tipo de vizinho, que é um vizinho que é o da dor de cabeça, né? Que eu comentei, que é o vizinho festeiro. Aquele vizinho que tá toda hora recebendo amigos, que tá toda hora com o som alto, que toda hora faz festa, aí fica um monte de carro na rua. Aquele vizinho que não dá paz, que não dá tranquilidade. E com esse tipo de vizinho deve ser muito difícil lidar, porque é uma pessoa que causa transtorno, né? Que incomoda todo mundo. E aí, dependendo de como é a situação, se você mora em casa, se você mora em condomínio, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, fica até difícil de resolver, né? Não, e o pior é que esses tipos de vizinhos normalmente têm um gosto horrível, né? Não é um vizinho que escuta um rock legal, alguma coisa assim. Não, é só de sofrência, pisadinha, funk e tudo mais que tem de ruim na terra. Nada contra quem gosta dessas coisas, tá? Mas isso daí eu acabo vendo muito quando eu vou pra casa da minha avó.
porque a minha avó mora em Cabo Frio, quem não conhece é litoral do Rio de Janeiro, e lá é um lugar onde as pessoas vão muito para passar férias. Assim, qualquer período do ano tem gente passando férias ali. Então, as pessoas normalmente alugam casa do lado da casa dela. E quando a pessoa aluga casa de férias, normalmente a pessoa tá ali só farreando, né? A pessoa não tá trabalhando, a pessoa não tá descansando. Então, é muito comum à noite você ver aquele barulhão de música alta, ou você vê gente entrando, gente saindo, gente colocando carro perto da garagem do meu avô. Aí meu avô tem que ir lá bater na porta do vizinho e falar: ô, aqui é minha garagem, vocês não podem botar carro aqui. Então, tem muito disso também, desse transtorno, é muito desse perfil aí. Você até me fez lembrar que você falou da casa de temporada, o veterinário do Theo, que é o cachorro do meu pai, não que meu pai seja um cachorro, vocês entenderam, né? Ele morava, ou ainda mora, não sei exatamente como que tá agora, do lado de uma casa que alugava pra temporada, no litoral, né, em Peruíbe. E rolou uma treta, um bafafá, e ele saiu com uma arma, e aí a polícia achou que ele fosse ladrão e atirou nele, ele tomou um tiro no braço e alojou na costela dele. Mano, que isso? Eu não esperava a história aí pra esse caminho. Pois é. Então a galera festeira às vezes arranja tanta treta que pode dar cadeia. Calma, mas ele ia fazer o que com essa arma? Não, ele ia se defender só, entendeu? Gente, que loucura! Eu tô chocada, de verdade. Não, é uma história cabeluda. Tem mais detalhes, depois eu conto. Aqui a gente vai falar de mais tipos, tem mais tipos pra falar. Senão a gente fica aqui só contando as fofocas e a gente vira vizinho fofoqueiro. Adoro. Não, o vizinho festeiro, na verdade, ele também pode entrar numa outra categoria, que é do vizinho barulhento, né, Gu? Sim. O festeiro, ele pode ser simplesmente o cara que você vê fazendo muita festa, chegando muita gente, muito convidado, etc e tal. Você fica até nessa época de pandemia com medo desse vizinho. Mas às vezes ele pode não ser um vizinho que incomoda. Pode ser só um cara que você vê recebendo muita gente. Mas tem os barulhentos, que não necessariamente pode ser barulho por festa. Pode ser outros tipos de barulho. E a gente tem um caso... Aí eu vou ter que contar. Eu vou roubar a tua fala, Ana. A gente tem um vizinho, porque toda vez que a gente vai gravar, eu escuto. Então já virou um vizinho meu também. A gente vai gravar o podcast e tem o vizinho marceneiro da Ana. Não é? Gente, é insuportável, gente. Eu não sei o que acontece, mas o vizinho aqui de cima é muito barulhento. Muito. Então, é barulho de... Parece que cadeira, móvel arrastando, não sei o que é, mas é um barulho de arrastar. É um barulho que parece uma furadeira, que fica aquele barulho que é uma vibração, assim, você sente as coisas meio que tremendo. É barulho de coisa caindo. Eu moro um abaixo da cobertura, e na cobertura tem piscina. E eu não sei o que acontece, que tá com um problema na pressão da água lá de cima, que eu acho que tá muito alta. A gente já conversou até com o zelador sobre isso. Então chega à noite, vários dias... fica com, tipo, um apitinho aqui em casa, que parece uma panela de pressão, assim, e é horrível, atrapalha até pra dormir, e aí por causa da piscina aquecida do vizinho. E esse mesmo vizinho chega, eu já falei sobre isso, acho que no episódio do futebol, que chega dia de jogo, ele vai pra janela gritar: chupa, porco, não sei o que, vai Corinthians, nanana. Cara, pensa num vizinho insuportável. Um ou mais de um, são os vizinhos aqui de cima. É um problema sério. Praticamente toda sexta-feira o Gu me vê reclamar disso. É engraçado porque a minha avó tinha, ou tem, não sei mais também como que tá, uma vizinha de cima que fazia barulho com salto. 5 da manhã ela vai trabalhar e fica com barulho no apartamento dela. Gente, não dá, pelo amor de Deus. Mas você me fez uma deixa aqui muito boa, vou usar para linkar com o próximo tipo, que é o vizinho reclamão. Porque eu sou o ouvinte da Ana às sextas-feiras de manhã para gravar o podcast da vizinha reclamona. Então, graças a Deus estamos dividindo com vocês agora esse fardo de ouvir a Ana reclamando sempre do vizinho. Mas realmente, tem muito vizinho que qualquer coisinha já tá ligando pro síndico, já quer saber, já quer brigar, já quer encher o saco, né? Não, veja bem, essa é a hora que eu me defendo. Eu não sou vizinha reclamona, porque primeiro que eu tenho o direito de reclamar. Você mesmo foi minha testemunha, minha prova. Eu até falei, já brinquei várias vezes, que se algum dia precisar depor aqui no condomínio, o Gustavo vai ser minha testemunha, porque ele pode provar e tá tudo gravado. Mas
eu não fui reclamar efetivamente com o vizinho em nenhum momento. Eu sempre dou aquela margem de, tá, vamos ver se na próxima semana não vai ter nada, vamos ver se vai parar daqui a pouco. Eu já devia ter reclamado, inclusive, há muito tempo para ver se as coisas se ajustavam. Mas tem mesmo, né? Pessoas que você não pode fazer nada. A pessoa às vezes nem conversa direto com o vizinho, já vai direto no síndico, já vai direto querer botar multa, trazer problemas. Às vezes era uma coisa tão simples de você ligar, de você conversar, botar uma nota debaixo da porta da pessoa, falar, ei, vamos tentar fazer isso de um jeito que funcione para os dois. Não, o pessoal às vezes, sei lá, quer que cuidar da vida dos outros e fica ali alerta só para poder reclamar. Então tem vizinho que é muito sensível. E tem vizinho também que é filho da mãe, que nem o meu. Vamos falar mesmo. Não, isso é verdade. Tem aquele vizinho sacana mesmo, que às vezes estaciona de qualquer jeito o carro na vaga, às vezes ele pega o carrinho do elevador e sobe e não devolve, às vezes ele, sei lá, pendura as roupas no varal e não deixa mais ninguém pendurar, porque tem um varal comunitário. Tem aqueles vizinhos que realmente parece que se sente o dono do próprio condomínio, da vizinhança como um todo. É, a pessoa que não pensa nos outros, né? Que não liga. Ou o vizinho que recebe uma conta do outro por engano e não vai devolver, que já aconteceu comigo, inclusive. E aí a conta, sorte que ainda não tinha passado do vencimento, mas, putz, tava uma semana com o cara, sabe? Por que demorou tudo isso pra devolver? Sacanagem. Ou todos esses tipos que a gente já falou, né? O barulhento, por exemplo, não deixa de ser uma sacanagem com os outros. Tem o vizinho que deixa o lixo na sua calçada e não na calçada dele. Tem de tudo, gente. É complicado. Quando ele é sacana, assim, tem essas coisas mais específicas, né? Que ele meio que não liga porque os outros estão convivendo também. Então, acho que vai além só dos barulhos e achar que não tá incomodando, né? Isso daí meio que tá cagando, né? Uhum, exato. E aí, tem um tipo de vizinho que é um tipo que pode trazer algumas situações, que são os casais. Então... Quando você mora perto de um casal, acho que entra um pouco na parte do vizinho barulhento. Porque você pode ouvir algumas coisas que você não queria ouvir. Tanto de briga, quanto de outras coisas que, cara, tô na minha casa, não preciso disso, né? Esses dias aí deu um bafafá no Power Couple, acho que da Record, né? Que passa esse reality de casais. Eu vi. E rolou o gemidão aí, atualizaram o gemidão do WhatsApp. E já descobriram quem foram. Já, acho que aí a produção dedurou, eu acho. Foi lógico, vocês acham que eles iam perder esse bochicho? Mas eu te confesso que nunca ouvi nessas mudanças de casa aí que eu já passei, eu já ouvi briga de casal. E é meio tenso, né? Nossa, horrível. E isso não entra não só para casal, né? Mas acho que famílias em geral. Porque às vezes você ouve também, eu já ouvi no caso, mãe brigando com filho, adolescente, pessoas gritando, você fala, nossa, o que tá rolando ali em cima? É complicado quando você ouve, você se sente meio que invadindo a privacidade daquele vizinho, né? Até estendendo os casais, às vezes família, né, com criança pequena, ou às vezes animal de estimação, tem pros dois lados, né? Você também pode ouvir briga, ou aquele choro da criança que nem a mãe aguenta mais, e não sabe se é mamar ou se é sono, ou se é só manha. O vizinho sofre junto também. Nossa. E aí você não sabe se a criança tá chorando porque é criança ou porque tá acontecendo alguma coisa ruim, né? E isso é muito delicado, né? Qual é o limite do intervir? E teve recente, indo pro Pets aí falando de coisa boa, eu não lembro onde que eu vi, eu acho que eu fui no Instagram, no Sebastião Salgado, que se você não segue, segue lá que é muito engraçado. De uma senhorinha encontrou um carinha no elevador e começou a rir. E falou, você é o vizinho do Alex, né? E a Alex é o gato dele. E aí ele deu risada assim e falou, eu escuto você conversando com o Alex. Então, se você não tem alguém morando junto, quem não tem cão, conversa com o Alex. Pet pode ser complicado também, porque quando você mora do lado de um vizinho que tem cachorro que late muito, ou que tem gato, e aí o gato fica solto, e aí se você mora em casa, de repente o gato tá lá no seu quintal, ou tá nem na sua casa, é complicado, é muito complicado. Minha avó reclamava muito do cheiro de xixi do vizinho do cachorro.
Isso é realmente Nossa, complicado mesmo. tensa, né? Porque são escolhas que não foram suas. A pessoa escolheu ter um animal de estimação, a pessoa escolheu ter filhos, a pessoa escolheu ter um casamento. E aí, do nada, você tá sofrendo pelas escolhas de outra pessoa. Mas também que tem que saber conviver também, né? Barulhos vão acontecer, você tem que também saber lidar. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Levar na esportiva algumas coisas, né? Pô, imagina, você vai escutar o choro de criança e você vai ligar pra mãe, faz essa criança parar. Pô, é criança, né? Nem tá Não, aprendendo sim. a falar. É uma Uhum. coisa do cachorro, já põe uma focinheira no cachorro, então acho que, claro que, né, o dono, né, a mãe e o pai poder educar para poder evitar quando é evitável, ótimo, claro. Mas também, se você não quer ouvir nada, sei lá, põe um tampão também, pelo amor de Deus, né, minha gente? Não, sim, o que eu digo não é nem de brigar ou querer que o outro vizinho faça alguma coisa. É mais assim, do transtorno que você não tem controle sobre. Vai morar longe, sai daqui, cara. Tô zoando. Mesma coisa de obra, quando tem obra na rua. Não é sua escolha tá acontecendo obra na rua, como tá acontecendo aqui na minha casa, que o parque na frente tá em obra, tem um prédio sendo construído atrás e outros 2 no quarteirão do lado. Então, assim, eu posso controlar que vai ter barulho todos os minutos do dia? Não posso. Quero sair da minha casa? Não posso. Mas ainda é um transtorno, né? Aquela coisa que você passa sobre falando, tá bom, né? Sei lá, vi. Mas, por exemplo, na hora de comprar ou alugar, acho que esse estudo da vizinhança também é importante. Por exemplo, você tem um vizinho super barulhento aí, não é sempre, mas os bombeiros, né? Sim. Aí é escolha, ué. Mas é um vizinho que o barulho é mínimo, né? A gente espera, pelo menos assim. Eu não quero que o bombeiro tenha que trabalhar toda hora, porque significa que tá tendo acidente, ou pessoa passando mal, problemas toda hora. Assim, o meu desejo é que o bombeiro fique sempre ali dentro, sem causar transtornos. Mas também, assim, a gente tá falando de vários tipos problemáticos, mas nem tudo também são coisas ruins. Também tem as flores, porque tem vizinhos que são super amigos. Tem vizinhos que acabam virando parte da família. Até aqui no meu prédio tem 2 vizinhas que é muito legal. São 2 senhorinhas que as 2 são viúvas e elas se encontram toda sexta-feira para comer uma pizza na padaria da esquina. Assim, é super Como que você sabe fofinho. que elas se encontram pra ir, hein, Ana fofoqueira? Porque eu já encontrei elas no elevador várias vezes. E eu, sendo a vizinha simpática, obviamente puxo uma conversa, elas perguntam dos meus pais, aí uma delas me chama de lindinha, manda um super beijo pra minha mãe, entendeu? Eu tenho 2 vizinhas que vão sair pra caminhar todo dia de manhã, mas eu não sou o vizinho fofoqueiro. Eu só sou o vizinho que soube porque elas me contaram quando fui beber com elas. Então também tenho amigos do lado ali pra fazer uma confraternização gostosa. Olha só, tá vendo? Exato. Mas acho que o último que a gente deixou pra falar do tipo de vizinho é um outro que também que sempre aparece. Eu sigo, eu faço parte, na verdade, de um grupo no Facebook que eu acho muito engraçado, que é a Odisseia de Morar Sozinho. E lá eles sempre falam dos vizinhos peladões. Se você nunca viu o vizinho peladão, talvez você seja o vizinho peladão. E é uma mística, né? Porque as pessoas acham que quando você vai morar sozinho, você vai andar pelado pela casa inteira. E eu não sou desse time aí, não. Muito pelo contrário. Eu ando com roupa normal, né? Sei lá, enfim. Mas eu já vi situações um tanto quanto constrangedora, talvez. Fala, Já quero vi a vizinha detalhes. de toalha enrolada e rolou aquele negócio de ops, tô, né, aqui me expondo desnecessariamente. Eu já fui essa vizinha algumas vezes. Tem quem diz que o errado é quem tá olhando. Concordo. O que você tá fazendo olhando pra janela do vizinho? Xeretando, ué. Então, o errado é quem? Não, mas eu acho que existe uma força gravitacional que puxa o teu olhar pra dentro da casa do vizinho. Não tem como você passar num corredor e não olhar. Não, no meu caso, o que acontece? Eu moro, uns, sei lá, 18 anos no mesmo apartamento. Eu moro no 21º andar, de frente para um parque. Ou seja, eu posso ficar pelada dentro da minha casa que ninguém vai ver.
Aí, quando eu fui fazer intercâmbio, eu morei sozinha numa república, é difícil você desabituar de certos hábitos. E aí eu esqueci que eu não tava mais no 21º andar e que eu tava no térreo, com várias casas próximas. Então eu tive que lembrar de, ops, talvez eu não devia estar de toalha com a janela aberta. Talvez eu não devia começar a me trocar com a janela aberta. E aí entendeu? Você tem que mudar o seu pensamento, mudar o seu mindset. Acontece, você não sabe a situação do vizinho. Já aconteceu de eu em casa e gravar, e às vezes eu gravo de frente pra parede, pra não ficar ecoando o som. E às vezes o vizinho abrir a janela, eu tô perto da janela, ele olhar e eu tô falando sozinho pra parede. Eu acho que ele achou que eu era uma pessoa estranha. Depois de alguns dias ele se mudou. Então tem que colocar mais um tipo aí, o vizinho louco. O vizinho louco, Talvez eu não seja o peladão, mas seja o louco. Mano, vou ficar rindo muito tempo agora. Imaginando a pessoa passando e tá um cara virado pra parede falando sozinho. E aqui, pra finalizar esse nosso bloco, acho que não é um tipo de vizinho específico, mas é uma situação de vizinhança, que é quando a família é vizinha. Então, a gente vê muitos casos, né, onde a família mora, sei lá, um no andar de cima e outro no andar de baixo, ou todo mundo divide o mesmo quintal, ou faz um puxadinho aí e mora junto, mas mais ou menos separado, ou, sei lá, uns amigos próximos dos meus pais, a mãe mora no mesmo prédio da filha, né, que a filha mora com o marido. Então, assim, deve ser uma relação também muito diferente e deve dar umas situações bem inusitadas quando você tem família morando assim tão perto, né? Eu vou colocar 2 pontos aí para enriquecer esse nosso bate-papo tão gostoso, que é o seguinte, primeiro um ditado popular super famoso, que parente bom é parente distante, no mínimo 2 pontos de ônibus de distância. Então eu acho que ter família vizinha deve ser bom até a página 2. Né? Por conta de suporte, etc e tal, mas pensa que a tua família vizinha pode ser a família fofoqueira, então isso pode ser pior. E um outro tipo de coisa que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho legal, é aquela galera mais hippie que vai para um lugar meio afastado e cria uma comunidade própria mesmo. Então junta-se, sei lá, uns 10 amigos ou 10 casais, enfim, e faz uma comunidade autossustentável ali. Eu já vi muito lances assim. Eu sigo um cara que participava do Jovem Nerd, eu não vou lembrar o nome dele agora, que tava nesses lances assim de comunidade sustentável e tal. Eu achava legal. Obviamente eu não faria, eu acho um negócio meio doidão, mas eu achava legal o conceito em si. Eu concordo com você que deve trazer muito transtorno, muito problema familiar quando a família mora perto. Porque, sei lá, você imagina você morar do lado da sua sogra ou do seu sogro? Cara, não tem jeito, né? Os pais, os sogros vão acabar se metendo na sua vida, vai acabar ficando tudo misturado, privacidade deve ficar bem mais difícil, bem mais limitado, ainda mais se, sei lá, a sua família tiver uma chave da sua casa, por exemplo. Aí você imagina todo mundo entrando um na casa do outro e batendo na porta, sem ter aquela coisa de, vou aí hoje, tá, te ver. Tipo, não, bate na porta, oi, tudo bem? Então, deve ser bem complicado. Apesar de, claro, ter os seus benefícios, né? Quem tem filhos, às vezes, né? Vou trabalhar, minha mãe pode cuidar um pouco pra mim, não preciso colocar numa creche. Tem pontos bons e pontos negativos. Eu te confesso que, sem ter a experiência, eu até convido você que tá ouvindo a gente, se você tem essa experiência, contato pra gente, porque eu tendo a olhar com mais pontos negativos do que positivos. Vai ter um post sobre isso, né? Sobre esse episódio do podcast lá no nosso Instagram. Então, a gente quer ouvir de você. O que você acha? É mais chato, né? Tem mais problemas ou tem mais coisas boas em ter a família ali como vizinha? Bom, falamos sobre os tipos de vizinhos. E agora, eu acho que dá pra gente falar sobre as diferenças das circunstâncias. Porque eu sinto que muda muito dependendo do lugar onde você mora ou dependendo do tipo de casa, né, de residência onde você mora. Então, por exemplo, de casa para apartamento, muda muito, né, Gu?
Sim, vou até aproveitar e citar uma música do Legião Urbana. Já morei em tantas casas que nem me lembro mais. Pois é, eu já morei em mais de 10 casas diferentes. Nossa. E nessa já morei em casa e já morei em apartamento. Então já tive vizinho de casa e já tive vizinho de apartamento. E realmente é bem diferente. Principalmente a parte de sensação de liberdade, talvez. Não no sentido de, tô me sentindo aqui vigiado, não. Porque em casa você se sente mais à vontade para fazer barulho, para jogar uma bola no quintal. Parece uma coisa mais tranquila, sendo que vizinho você tem logo em cima, logo embaixo, às vezes logo do lado. Uhum. Então parece que é um negócio meio que tem que ser mais contido em todos os momentos. Você não tem essa paz. Fora quando os vizinhos de casa são distantes, então fica ainda melhor, né? Uhum. Então, acho que essa é a grande diferença, assim. Mas, em compensação, a melhor época que eu posso dizer que eu tive de vizinho foi quando eu morei em casa, que a gente jogava bola na rua, tinha até um vizinho lá que reclamava que a gente chutava no portão do vizinho dele, que a esposa dele era de cama e fazia muito barulho. Fora pular na casa do vizinho pra pegar bola, andar nos telhados. Infância doida. Ai, essas crianças atentadas. Eu acho que casa tem muito disso mesmo, porque você pode pular, você pode correr, não tem ninguém embaixo de você, né, como apartamento, que você tem que se preocupar em fazer barulho ou não, que você tem que se preocupar em ter alguém muito perto, assim, parede com parede, né, em casa pelo menos você tem ali um murinho de distância, mas ao mesmo tempo, em apartamento, depende também, claro, do seu condomínio, né, se é um conjunto de prédios, às vezes é um prédio muito perto do outro, aí não tem isso, mas em prédio, às vezes, eu acho que você se sente menos vigiado, assim, na sensação de alguém olhando dentro da sua casa, sabe? Porque em casa, se é casa muito próxima, às vezes o vizinho da janela dele consegue ver a sua janela, ele consegue ver o seu quintal, e você consegue olhar dentro da casa dele, as roupas dele penduradas no varal. Então, em apartamento, eu sinto que não tem isso. Assim, você tá olhando pra vista. Então, não tem isso de um vizinho conseguir vigiar todos os seus passos. Uhum. Acho que outra também, uma grande diferença que, principalmente as pessoas, quando vão procurar, acabam pesando, é a questão da segurança, né? Teoricamente, um apartamento tem uma guarita, tem uma questão a mais aí para dificultar. Casa, infelizmente, o cara pulou o muro, já era, tá dentro da tua casa. Então, tende-se a também ter essa sensação de segurança no apartamento, né? E eu acho que casa é muito mais difícil de você resolver conflitos do que em apartamento. Porque em apartamento você tem um síndico, você tem uma empresa, você tem alguém a quem recorrer se você tem algum problema com seu vizinho e você não consegue. Agora, casa, o que você faz? Você chama a polícia. Se tiver barulho, se tiver algum problema, se o vizinho estiver te incomodando, se tiver uma treta, como é que resolve? Você sai com a arma, que nem o doido lá de cima. E deu super certo pra ele, né? Também é super fácil ter uma arma. Qualquer um tem, né? Só tira do bolso, assim, instala os dedos, aparece uma, assim, plim! Realmente, né? Nessa questão de conflitos, polícia pra que te quer. E também tem diferenças, não só entre casa e apartamento, mas eu sinto também muito entre cidade grande, capitais e interior. Que, aliás, puxa com a diferença de passado para futuro, né? Então, como as coisas eram antes e como as coisas são hoje. Eu sinto que o interior conservou muito mais essas tradições do passado e as cidades, as grandes cidades, modernizou muito rápido e ficou essa sociedade pós-moderna que a gente tanto fala, onde as pessoas não se conhecem, onde as pessoas não têm relações, onde tudo é correria, tempo, informação rápida, enfim. Então, eu olho, por exemplo, para minha avó. Ela mora em Itajubá, quem conhece, é uma cidade no interior de Minas. Cidade universitária, que a universidade lá é bem famosa, mas é uma cidade bem pequena ainda. E a minha avó mora na Vila Mandolese, né, que é o nome da rua. Há 50 anos atrás, aquilo ali era praticamente uma área rural e era uma vila, assim, então tinha várias casas perto uma da outra, e aí era tudo mato, e depois a cidade foi crescendo, foi se modernizando, aquilo foi pavimentado, e aí virou uma rua dentro do centro da cidade.
mas o nome da rua é Vila Mandolese e eles estão lá há 50 anos, com os mesmos vizinhos há 50 anos. Todo mundo se conhece, todo mundo viu os filhos um do outro crescer, os netos cresceram, sabe? Meu pai brincou com aquelas pessoas, então são todos ali uma família. Então todo mundo se conhece, tem essa sensação de comunidade, de proximidade. Até a minha avó não tem garagem, por exemplo. Então quando a gente vai visitar ela, a gente deixa o carro na garagem da vizinha, ela deixa a chave na nossa mão, fala, fica à vontade, fica aí. É uma coisa que jamais a gente encontraria em São Paulo, por exemplo, onde eu não conheço a grande maioria dos meus vizinhos que moram no meu prédio. Acaba sendo uma evolução da própria sociedade em si, né? Uma vez onde tem menos gente, tem mais confiança, mais proximidade. Uma vez que começa a ter mais gente, começam as burocracias, começam as regras e tudo mais. Mas eu, com certeza, vejo essa diferença, principalmente agora morando no litoral. Então você cumprimenta todo mundo na rua, todo mundo meio que se conhece ali. Então você conhece as vendinhas, conhece as lojas, são sempre as mesmas pessoas. Então parece que são as pessoas mais agradáveis, assim, mais dispostas, mais abertas também. E eu acho que isso também remete ao passado, né? Você ter uma confiança maior naquela pessoa que tá logo ali, que você vê quase que todo dia mesmo. Acho que é uma sensação comum para todo mundo mesmo. E eu acho isso muito louco, porque não é só comigo, já tive essa conversa com vários amigos que moram em apartamento também, e eu pergunto, você conhece seus vizinhos? Você tem amizade com seus vizinhos? Pessoa, cara, nem sei o nome, nem sei quem é, conheço todo mundo de vista, saberia quem é na rua, cumprimentaria, mas eu não sei nem o nome da pessoa. E eu acho isso tão doido que acho que no passado jamais existiria essa possibilidade de você nem saber qual é o nome da pessoa que tá perto de você, sabe? Pois é. Eu lembro quando eu fui para Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, que lá às 6 horas da tarde tava todo mundo na rua tomando seu chimarrão, às vezes até mais próximo do teu vizinho, ou o vizinho na calçada dele na frente, você na tua calçada do teu portão. Parecia realmente uma cidadezinha que parou no tempo e com as tradições e tudo mais, né? Então me chamou muita atenção isso daí, porque foi um negócio que a gente não vê, né? Em São Paulo as pessoas, vem aqui na minha casa tomar um café, né? Se não for amigo, você não faz isso, né? Eu não sei, eu acho que depende muito de bairro também. Talvez tenha alguns bairros que sejam mais antigos ou que sejam menos movimentados, onde tem um pouco dessa característica de cidade do interior, sabe? Onde as pessoas estão ali há muito tempo e já se conhecem. Na periferia tem muito isso. Até uma discussão que eu tinha na época da faculdade de arquitetura sobre favelas, então como eles têm um senso de comunidade muito grande, talvez por serem casas menores, por estarem tudo muito junto, tudo muito perto, então tem essa camaradagem, tem essa coisa de todo mundo se conhecer, de todo mundo se ajudar, esse senso de comunidade mesmo. Então eu não sei se foi completamente perdido na cidade grande, ou se só ficou restrito a algumas áreas, a alguns lugares, sabe? Fica o questionamento aí filosófico, arquitetônico. Nossa, gente, eu tinha muita coisa para falar sobre esse assunto, assim. Era uma discussão muito grande na época da faculdade, eu estudei pra caramba sobre isso. Então, quem sabe algum dia a gente não faz um podcast só sobre isso. Só sobre arquitetura, fica o convite aí. Boa! Bom, a gente falou bastante sobre como as pessoas se comportam, sobre os tipos de vizinhos, sobre as relações, né, entre as vizinhanças. E não tem como a gente falar sobre isso sem falar sobre a sociedade em si. A gente já comentou sobre algumas das mudanças e, assim, o ser humano é um ser social, né? A gente nasceu para viver em sociedade e a partir do momento em que a gente vive em sociedade, existem certas regras de boa convivência, sendo elas explícitas ou implícitas, né, Gu? Eu concordo mais ou menos. Tem alguns seres, tipo os aquarianos e os capricornianos, que não são feitos para conviver na sociedade. Eles gostam de viver bem isoladões mesmo, de fato. Se pudessem, seriam umas pessoas isoladas do mundo. Mas, como não dá, eles acabam tendo que tolerar muitas vezes, né? Ou às vezes até pagam a sina deles e se relacionam com pessoas super grudentas, amorosas e que são sedentas por contato. E aí rola o conflito. Momento de desabafo? Talvez. Isso é um pisciano falando.
Não, mas é verdade, né? A gente sente essa necessidade do convívio e busca boas áreas de convivência e boas práticas que acho que o que eu falei antes ali, acho que cabe muito aqui agora, né? Uma coisa mais próxima, numa coisa menor, na verdade, tem essa confiança, tem essa liberdade. Ah, eu vou ali no meu vizinho, vou brincar com o filho do vizinho. Ah, vai, beleza. Você começa a soltar, né? Eu cresci, né? Quando eu fui com 10 anos para Peruíbe. Então a minha adolescência, né? Criança, adolescência foi toda lá em Peruíbe. Então corria na rua, essas coisas todas que eu contei, foi lá em Peruíbe. Por ser uma cidade menor, por ter uma confiança maior, eu acho que tem esse convívio mais tranquilo. Mas quando você vai para uma coisa onde tem muita gente, muita violência, muita insegurança, você começa a criar esses distanciamentos, essas regras, esses convívios, e aí tem as pessoas sacanas, tem as pessoas aproveitadoras. Então isso acaba gerando esse conflito, né, entre a pessoa querer conviver, a pessoa não sabe se dá bom dia, se não fala, para não incomodar, não invadir o espaço, e fica um negócio meio doido, né? Então, eu tenho, assim, algumas opiniões sobre isso. Eu acho que a partir do momento em que você se dispõe a viver em sociedade, se você não gosta, vai viver no meio do mato. Ok, você não precisa ver ninguém. Vai ser que nem os aquarianos e capricornianos que o Gu falou. Palavras dele, não minha, tá? E beleza, então vai se isolar, viver um eremita. Agora, se você se dispõe a viver em sociedade, eu acho que você se dispõe a viver dentro de certas regras de convivência. Então, você não pode ser um filho da mãe egoísta que só pensa em você. Você tem que pensar no coletivo. Então, você viver em sociedade é você abrir mão, talvez, de certas liberdades, talvez de certas comodidades ou de certas escolhas em prol da boa convivência, em prol do coletivo. Você não pode simplesmente fazer o que você quiser sem pensar em como isso vai afetar as outras pessoas. Eu fico muito brava quando eu vejo pessoas, por exemplo, fazendo muito barulho, ou que nem aqui no meu prédio, que esses dias eu vi no elevador uma plaquinha falando que tinha algum morador que estava jogando bituca de cigarro pela janela e que estava caindo no apartamento de outras pessoas. Imagina o quanto isso não é um transtorno, você vê sua casa de repente suja, ou ter a chance de pegar fogo porque alguém não se importa com o coletivo e tá tacando cigarro pela janela. Não dá pra ter esse tipo de coisa, sabe? As pessoas têm que saber conviver e têm que saber pensar no próximo. E eu acho que tem que ter a educação, a gentileza. Eu fico muito brava quando eu entro no elevador e aí eu dou bom dia pra pessoa que tá lá, né? Você cumprimenta a pessoa que tá lá e a pessoa nem responde, a pessoa nem olha na sua cara. Tipo, gente, vamos ter um pouco de gentileza, um pouco de educação, assim. O que custa você falar bom dia de volta, sabe? Pequenas coisas eu acho que ainda são muito necessárias. O problema que eu vejo, assim, para colocar um tempero nessa conversa e puxar uma coisa atual que eu vi, você deve também lembrar, até onde vai a liberdade de cada um, né? Teve uma menina, não sei se foi em Santa Catarina, não vou lembrar agora, mas teve um caso aí que pipocou na internet, que ela recebeu uma carta de um vizinho falando sobre as roupas dela, que ela tava com uma roupa muito ousada, muito eu vi isso. Sei lá, um negócio assim, e que ali era, sei lá, um condomínio, e eu não lembro se era um condomínio de casa, apartamentos, enfim. O ponto era que, pra cabeça daquela pessoa doida, ela tava ferindo os valores dela, e pra menina ela tava simplesmente vivendo normalmente, usando roupas normais. Então é muito complicado, não nesse caso, mas trabalhar com bom senso, né? Porque o que é bom senso para um não é bom senso para o outro. E aí precisa ter as regras claras, infelizmente, para poder guiar. Falar, cara, cada um veste o que quiser, a lei é só pelado. Se a pessoa não tá pelada, tá de calcinha e sutiã, tá de biquíni, você la viu hoje. Nossa, eu vi esse caso. Que cara babaca. Não, e ela leu a carta achando que era puta bem-vinda, uma coisa legal, e terminou chorando, né, sentindo super mal. Mas realmente, não dá pra acreditar que existe pessoas desse nível que olha pra roupa de alguém e se sente incomodado, né? Não, isso é um absurdo, assim, que eu não consigo nem colocar em palavras o quanto eu fico irritada com esse tipo de situação. Aí entra em várias outras questões, em machismo, o lugar da mulher na sociedade. É um tema para um outro episódio. Mas, porque você jamais veria alguém falando isso para um homem, né? Tipo, sua bermuda tá muito curta, você não pode usar isso no condomínio. Quero ver, em que mundo que isso ia acontecer? Enfim.
Existe sim essa questão do bom senso. E isso acho que a gente pode até puxar para outra discussão, que é a discussão do condomínio. Porque talvez você morando em casa, você morando, né, com vizinhos assim na mesma rua, não exista esse tipo de problema como existe dentro de um condomínio, onde você tem regras específicas, onde você tem um funcionamento específico. Então, por exemplo, tem condomínio que não permite que tenha animais ali dentro. E aí, se um morador traz algum animal, traz um cachorro, traz um gato, como é que faz? É um problema, porque aquele condomínio tem essa regra, né? Ou tem condomínios que estabelecem que o morador tem que levar o lixo até embaixo. E aí, a pessoa tem que ter essa consciência de acordo com as regras do condomínio, não posso largar meu lixo aqui, eu tenho que levar até embaixo. Ou eu não posso deixar sapato do lado de fora da porta, né, no hall de entrada. Os sapatos têm que estar dentro de casa. Ou eu não posso colocar tal coisa dentro da área do condomínio. Ou para ter bicicleta no bicicletário tem que ter tal regra, tem que ter tal condição. Quando você tem espaços coletivos, você tem regras específicas, não tem jeito. A partir do momento em que você se dispõe a morar ali, você está concordando em seguir essas regras. Sim. Não, e lembra quando a gente viajou para Camburizinho? O pessoal que tinha uma placa na piscina, na área comum, proibido fazer sexo na piscina. Ou seja, se tinha a placa, alguém cometeu o ato criminoso. Porque já aconteceu, né? Porque a placa se fez necessária. Não, e fora, além da piscina, tem algumas regras para a área comum, ou coisas compartilhadas, né? Eu lembro quando eu morei em Santa Maria, que lá era apartamento, eram vários blocos, acho que sei lá, mais de 5 blocos com certeza, mas enfim. E tinha um varal compartilhado. Tinha umas áreas assim externas que tinha um varal compartilhado porque o apartamento era pequenininho. E eu achava aquilo ali muito estranho, né? Um varal onde você vai colocar suas roupas e se confunde, se alguém pega, né? Coisa de quem morava em cidade grande e foi pro interior e talvez lá fosse comum. Mas uma coisa muito engraçada aconteceu. A gente via roupas de todos os gêneros lá, mas uma que chamou muita atenção foi uma peça íntima, acho que foi uma lingerie bem provocante, vermelha lá. E a pessoa que colocou, a gente nunca soube quem era. A gente não idealizou também uma pessoa ali que nos agradasse. Mas muito corajoso da parte da pessoa em pendurar uma roupa íntima daquela característica, né? Mas a pessoa não tá nem aí. A pessoa tá confortável com a própria roupa íntima. Não, eu acho que ela tá, inclusive, muito certa. Mas ela caiu na aceitação dela também de que todos os fofoqueiros do condomínio estariam cientes daquele ato. Eu já tive algumas situações assim com áreas comuns ou áreas compartilhadas. Quando eu morei fora, né? Quando eu morei pro alojamento da faculdade, a gente tinha lavanderia coletiva. E aí já aconteceu, assim, de eu chegar, todas as máquinas estarem sendo usadas, que tinha as máquinas de lavar e as máquinas de secar. E aí, muitas vezes, as pessoas colocavam lá a roupa para lavar e iam embora, não ficavam lá esperando. Porque tem o timing, né? Então a pessoa sabe quando tem que voltar para poder buscar as roupas de volta. Só que tem umas pessoas que são muito folgadas e não estão nem aí com os outros. Então já tinha passado meia hora desde que a roupa estava lá e a pessoa não voltou para pegar. Aí todas as máquinas estão sendo usadas e aí você vê um monte de roupa parada ali e você não consegue usar a máquina, você tem que voltar depois ou ficar lá esperando porque algum folgado não voltou para buscar as roupas dele. Então, tem umas coisas que fazem parte, assim, né, da convivência quando você tem essas áreas comuns. Mesma coisa também disso de lavanderia. Já vi gente enfiando sapato dentro da máquina de lavar roupa. Eu tava tipo, cara, você olha para um lado, você vê uma pessoa botando uma calcinha dentro da máquina de lavar, você olha pro outro, tem uma pessoa botando um sapato ali dentro. Você fala, meu Deus, essas duas coisas estão sendo lavadas, um negócio que você não sabe o que já passou ali dentro, e eu tô lavando as minhas coisas numa máquina onde eu não sei o que já passou aqui dentro. Também já aconteceu uma situação bem chata, né, aqui em casa, porque
A nossa garagem não é aquelas mais modernas, onde todo mundo sai da sua vaga direto, né? O nosso prédio é mais antigo, então tem uma fileira de carros que fica para trás, que tem uma fileira de carros que está na frente, e aí você tem que tirar o carro da frente para o carro de trás poder sair. E por um tempo, a nossa vaga foi a da frente. Então, o vizinho tinha que mexer no nosso carro para poder sair com o carro dele. Porque é uma vaga por apartamento, só que a gente tem 2 carros. Então, a gente aluga a vaga de um vizinho que não tem carro. E aí, antes rolava essa situação, aí agora a gente conseguiu alugar a vaga que tá atrás. Então, o carro de trás e o da frente, os 2 são nossos, a gente não tem mais esse problema. Mas antes acontecia do vizinho ter que tirar o nosso carro. E aí, beleza, a gente já tinha essa regra, a gente deixava a chave na ignição, a garagem tem guarita, tá tudo certinho, então era relativamente seguro. Só que aí um dia o porteiro ligou lá pra casa, e ele falou com meu pai, olha, você saiu com o carro hoje? Meu pai, não. Aí ele falou, então, é porque um vizinho ligou pra dizer que o seu carro tá no meio da garagem, com a porta aberta e ligado. Aí a gente ficou tipo, o quê? Mano, simplesmente o vizinho tirou o nosso carro, saiu com o dele e esqueceu de pôr o nosso de volta. Então, assim, transtornos que a gente passa por coisas compartilhadas. Tem vários problemas que muitas vezes tem que lidar, e foi o que a gente falou antes, né? No caso do apartamento, às vezes você tem um síndico ali e tem como resolver melhor, né? E tem 2 detalhes aí que eu acho que são legais, né, de comentar. Primeiro que você pode contratar um síndico externo, então você pode contratar uma empresa para administrar o condomínio e evitar essas dores de cabeça. E tem muitas dicas por aí, tem até uma participação de um advogado especializado nessa em condomínio no SPTV, no Jornal da Globo da Tarde. Não sei se você já viu, Ana. Já vi, é bem legal. Tem uns casos assim que você fala, nossa, tenso. Ele dá várias dicas legais, porque realmente, né, conflito vai existir. Uhum. São pessoas morando juntas. Então é importante ter alguém ali que possa resolver. No condomínio que eu moro hoje, lá de 15 apartamentos, não tem. E já aconteceu de ter problema, e pelo que as minhas vizinhas amigas contaram, elas tiveram que entrar em contato com a imobiliária e tal, para poder resolver. Complicado, né? E aí, se você fala com o síndico, se você fala com o imobiliário, ou se você fala direto com o vizinho e não resolve, cara, aí não tem jeito, você tem que recorrer à lei mesmo, né? Polícia ou processo, porque todo mundo tem seus direitos e seus deveres, né? A gente deu até uma pesquisada, e o Código Civil, ele é o que tem mais coisas relacionadas a essa convivência entre vizinhos dentro de condomínio. Então, fala sobre coisas como assembleia e convenção de condomínio, os direitos e deveres do condômino, sobre vagas, as partes comuns, sobre obra, inadimplência. Então, tá tudo lá especificado na lei. Se você estiver tendo algum problema e precisar procurar a lei, né, procurar um respaldo legal, provavelmente é no Código Civil que você vai achar a maior parte das informações ou das regras. Tem também a lei de condomínio, e em relação à inadimplência tem o Código de Processo Civil também, que fala bastante coisa sobre isso. Então, tem que procurar um advogado mesmo para poder saber o que fazer, né? Eu lembro de ter visto, não lembro em que situação e nem que cenário, que dá para você tomar multa, né, dentro do próprio condomínio. Então, lá tá indicado 20 km por hora, se você passar a 60, por exemplo, você pode tomar multa. Muito louco, total, né? Não é uma terra sem lei, tem as regras e então aí precisa ser respeitadas. Exato. E aí a gente já falou um pouco sobre isso, mas acho que cabe também retomar aqui, né, nessa parte de como lidar com os problemas, porque que nem a gente falou dos problemas com casais ou com crianças, isso é os meus bombeiros, caso vocês estejam ouvindo essa sirene. Então, vizinhos, gente, faz parte, tá vendo? Olha, foi o Gustavo que agorou. Não, eu não adorei, eu só falei que tinha um vizinho que fazia muito barulho. Você invocou. Falou sobre os bombeiros, eles falaram, peraí que eu preciso fazer minha participação. Espero que seja só um gato numa árvore. Eu também espero. Nossa, isso real acontece. Toda vez que eu ouço a sirene, eu, sei lá, faço uma mini oração de tomara que o que quer que seja, fique tudo bem. Boa.
Bom, então, voltando. Quando a gente fala de casais, se você vê que tem um casal lá brigando, tretando feio, e, sei lá, você percebe que pode estar rolando alguma agressão, ou que tá alguma situação de ameaça, fica aquela situação até difícil para você como vizinho, né? Agir ou não agir. Você chama a polícia, você tenta interferir, você tenta oferecer ajuda. Complicado, né? Eu confesso que erradamente eu evito agir, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande sobre uma coisa que você muitas vezes não tá vendo e você tá interpretando naquilo que você tá ouvindo e você não tem todo o contexto. Claro que tem coisa que, mesmo sem contexto, não faz o menor sentido. Mas, foi o que eu falei, eu acho que erradamente eu sou meio cagão em me meter, assim, o bedelho na vida dos outros. Mas já aconteceu em um condomínio que eu morei, tem um caso dos vizinhos ouvirem uma mãe bater exageradamente no filho e rolar a polícia. Então eu achei legal, porque realmente, né, se tá um negócio fora que a gente julga comum, acho que tem que intervir mesmo. Eu acho que briga de marido e mulher tem que meter a colher, porque pode ser uma agressão e pode ser morte, né? Infelizmente a gente tem muito caso disso, então é importante todo mundo ter o senso de que o Ana comentou e puxou a orelha de todo mundo aí, que é importante ter esse senso de sociedade, né? Essa responsabilidade é importantíssimo. Uhum. Eu nunca passei por nada do tipo, assim, nenhuma situação em que eu olhasse para um vizinho e falasse, nossa, esse vizinho tá fazendo alguma coisa ruim, né? Então, mesmo assim, tirando um pouco dessa situação de criança ou de casal, mas sei lá, se você vê que o seu vizinho tá fazendo algo ilegal, você vai denunciar? Não vai denunciar? Vai ficar na sua? É um pouco complicado mesmo. Eu acho que em relação a casal ou a criança, eu com certeza meteria o bedelho. Abandono de pets, abandono de incapaz. Isso, total, porque eu acho que a partir do momento em que você vê a situação e você não faz nada, você está sendo conivente com aquilo, sabe? Então, lógico, você tem que ter certeza do que está acontecendo. Não é assim, ouviu um barulho, meu Deus, vou ligar para a polícia. Não, calma, não é assim. Você tem que entender o que está acontecendo. Se você acha que realmente é um problema ou que realmente tá uma situação de perigo, né, onde alguém pode se machucar ou que alguma coisa errada tá acontecendo, aí, cara, o máximo que pode acontecer é a polícia ir lá, falar, não foi nada, ou a pessoa não prestou queixa, ou a gente não tem o que fazer, mas pelo menos a sua parte você fez, sabe? Sim, com certeza. Tipo, você não perde nada com isso. Agora vamos falar sobre o assunto que a gente ama e que vocês sempre esperam também, que é o dinheiro. Gente, por incrível que pareça, sim, vizinho também afeta o nosso bolso. É muito louco, mas afeta. Não é só a nossa paz, a nossa sanidade. O bolso também, né, Gu? Vamos começar pela parte light da coisa, né? Por ser um convívio ali, pensando em condomínio principalmente, né, seja de casa ou seja de apartamento, tem muitas reformas ou problemas de manutenção que vai envolver o seu bolso e que é de uso coletivo. Então, às vezes, o pirralho, pentelho do vizinho, o filho do vizinho quebrou alguma coisa, às vezes também tem que dividir todo mundo. Então, é importante saber disso. Fora quando um problema fica na dúvida. Se tá tendo vazamento, você olha pro teu teto, tá ali o bolor, mas você não sabe se é teu, se é do vizinho de cima, se quem é responsável é o condomínio. Então, muitas vezes, esse recurso aí que vai usar, você pode sofrer penalidades financeiras aí. Total, né? Ou quando seu carro, de repente, você vai na garagem e você vê que tem um arranhado no seu carro. Você não sabe de onde surgiu aquele arranhado. Se foi o vizinho na hora que ele estacionou o carro dele, se foi alguém que passou com um carrinho de compras, se foi uma mulher que passou com a bolsa e o zíper da bolsa riscou seu carro. E aí, como é que faz, né? Foi você que bateu e não lembra. 1001 possibilidades. Tem que pedir a fita pra guarita. E isso é uma forma também que pode impactar o seu bolso, né? Você ser um mau vizinho pode te trazer problemas financeiros, porque, como a gente comentou anteriormente, você pode receber uma multa do condomínio. Então, fez muito barulho, fez alguma coisa que estava fora do regulamento. Lógico que eu acho que sempre rola uma conversa antes, não sei se necessariamente sempre vai virar multa de uma vez, mas
sei lá, né? Se você fez muitas coisas, foi um erro recorrente, multa, tipo, já era. Então, pode sofrer, né? Seu bolso pode ter um impacto aí. Ninguém quer, né? Ter que pagar uma grana a mais, fora do aluguel, fora do condomínio, ainda ter multa. Pois é. E tem a parte boa, né, de morar e ter uma boa convivência. Você falou da má convivência gera multa, mas a boa convivência também pode te quebrar alguns galhos. Às vezes você pedir pro vizinho mandar a foto do boleto que você viajou e esqueceu na tua casa. Não tô falando que eu fiz isso, mas pode ser que sim. Você pode dividir a internet, às vezes, com o teu vizinho. Inclusive, o meu tio e minha tia moravam no mesmo prédio e eles faziam isso. A internet era boa, inclusive, né? Tem até uma coisa que você comentou de aulas coletivas, né? Como que era mesmo? Então, a minha amiga fez isso, né? O condomínio dela, na verdade. Um condomínio de 3, 4 prédios, agora eu não lembro. E eles contrataram professora de yoga, professora de pilates, professora de zumba, professora de essas aulas em relação a fitness, a bem-estar, a saúde. Até no meu condomínio já teve aula de costura, eu acho, algo do tipo. Porque aí você reúne vários condôminos, a aula acontece no próprio condomínio, e aí, como é um profissional dando aula para várias pessoas ao mesmo tempo, isso barateia pra caramba o custo do que se você fosse fazer numa escola ou se você fosse pagar um profissional para te dar aulas à parte. Então, você tem a comodidade de não precisar sair de onde você tá e, ao mesmo tempo, barateia. Então, também é uma coisa que ajuda pra caramba o bolso, né? E além disso, também você pode divulgar seus serviços. Uma coisa que eu comentei também, acho que todo condomínio, pelo menos o meu, tem, que é um quadro de avisos, assim, onde a galera coloca cartão de visita, coloca flyer da empresa. Então, é uma forma de divulgação gratuita e não é raro alguém precisa de algum serviço, precisa de alguma coisa, pergunta para os vizinhos, pergunta para o porteiro, se conhece alguém que faz. Pede uma indicação, né? Total. Então, também tem suas coisas boas, né? Você não só perde dinheiro. Eu tive um cliente que ele começou um negócio próprio por causa do condomínio. Ele começou a comprar bebida e revender, e depois ele comprou uma geladeirinha e começou a vender bebida gelada e começou a crescer para fazer uma adega. Então, se o condomínio é grande e tem muita gente, o próprio condomínio tem uma demanda, né? É um ser vivo pulsante, como é o negócio que tem em todos os episódios que a gente já tá cansado de ouvir. Eu, né? Então, ele viu uma oportunidade ali, já que não tinha nenhum serviço próximo disso na pandemia, facilitou a vida das pessoas. Quem resolve problema, ganha dinheiro, né? Aliás, falando em resolver problema, se você gosta e tem essa paz interior aí, você pode ser síndico e não precisar pagar o aluguel. Também é uma vantagem aí que eu te confesso que eu não aceitaria jamais, mas eu tenho uma cliente que faz isso, inclusive. Ela é síndica já, acho que está indo para o 2º ano de síndica e economiza uma bufunfa aí. E como ela tem uma orientação de um consultor financeiro, se você quer vá conversar com a gente, ela investe esse dinheiro que ela consegue economizar do aluguel. Eu também não sei se vale a dor de cabeça. Tudo bem que depende do seu condomínio, né? Às vezes são poucos apartamentos, se são poucas pessoas, se é uma galera tranquila, puxa, às vezes vale super a pena, que você quase não tem dor de cabeça. Mas se são muitos apartamentos, muita demanda, nossa, aí você gasta dinheiro com o remédio da úlcera. Fazer terapia, né? Exato. No condomínio você paga uma terapeuta. Exatamente. Faz essa conta aí. Mas esse negócio de vizinho tem tanta história, tem tanto possível problema ou solução, ou, né, são tantas situações que tem muito filme que fala disso. Então a gente estava até conversando sobre. Aí o Gu falou do A Mulher da Janela, né? Que tá no Netflix agora, com a Amy Adams. É um livro e agora tem um filme. E aí ela não sai de casa, né? E ela fica observando os vizinhos pela janela. E ela vê um crime, né? Então a história gira em torno disso. E aí ela já tinha visto a mulher antes e de repente aparece uma mulher se passando. Então tem toda uma trama psicológica muito legal aí desse filme. Não falaram tão bem, mas eu ainda tô curioso pra assistir. Eu também fiquei. Eu adoro esse tipo de filme. E me faz lembrar também de um filme que é antigaço. Acho que
passava muito na Globo, eu acho, nos tempos de tela quente, ou sei lá qual que é o nome, que é o Paranoia, que o menino, ele soca o professor, e aí ele fica com aquela tornozeleira eletrônica sem poder sair de casa, e ele descobre que o vizinho é um serial killer, porque ele ficou observando os vizinhos. Então tem toda uma trama também. No próprio filme e na história do Homem-Aranha tem muita convivência dos vizinhos ali. Primeiro que o Peter Parker se apaixona pela Mary Jane, que é a vizinha dela. Ele tem dificuldades em pagar o aluguel lá, o condomínio, não sei. Então vira e mexe, aparece o síndico cobrando ele, aquele velhão. Então mostra um pouquinho desse relacionamento, né? E tem o filme Vizinhos também, né? Que, se eu não me engano, é um casal com um bebê, e aí eles moram do lado dos vizinhos festeiros barulhentos, que é uma galera jovem, faz festa toda hora, aí fica meio que uma guerra entre eles. Acho que tem até o 1 e o 2, eu nunca assisti, mas eu lembro de ter visto o trailer. Então, acho que eu vi alguma coisa disso daí, mostra... eu lembrei agora. Mostra muito desses conflitos. E aí tem vários. Eu lembrei também de O Garoto da Casa ao Lado, que é um com a Jennifer Lopez, que o vizinho, ela meio que tem um caso com ele, aí ele vira tipo um stalker. Então, assunto com vizinho tem, gente. E não é só filme, tem música também, né? Eu lembrei da música do Seu Jorge Vizinha, que a Ana falou que ia cantar no final desse podcast pra gente. Mentira. Mas a música é boa, vale a pena. Seu Jorge, inclusive, é muito bom. Sim. Gosto bastante dele. E a música parece aquela pegada divertidona do Seu Jorge. Vale a pena aí, fica a dica, galera. Gente, viu só quanta coisa tem pra falar sobre vizinho? Tem bastante problema, bastante coisa ruim, também tem muitas coisas boas, a amizade, o companheirismo, você poder bater na porta do seu vizinho para pedir uma xícara de açúcar. Então, a gente falou aqui sobre todas essas situações, todos os tipos de vizinho, e claro, se deixasse, a gente estendeu o assunto, porque dava para falar muitas outras coisas. Então, espero que tenham gostado de ouvir até aqui. Continuem mandando pra gente sugestões de episódios, o que vocês querem ver por aqui. Então, tanto sobre finanças, quanto sobre temas aleatórios que a gente gosta de alternar para deixar tudo muito leve para vocês. E, claro, vão lá no nosso Instagram, como eu já comentei. Comentem no post desse episódio aqui o que vocês acham, qual a experiência de vocês como vizinhos, que a gente vai adorar essa interação. A gente faz tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Gu, obrigada pelo bate-papo, como sempre. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigado, Ana. Obrigado você que ficou até aqui com a gente. E com certeza, até breve.